ser candeia, sustentada por teu óleo, desembaraçar meus pés, correr, voar como águia nas alturas, cá distante vou viver pra ti. Cada pensamento meu será pra ti, Jesus. Meu tempo, meu talento, meu ser, tudo que tenho é teu, Vou me alegrar com tua santidade. Quero aprender a viver a tua vida. Graça e paz, irmão. Já damos início à nossa BD. Eu quero estar perto do teu fogo que me aquece o coração, perto das tuas fontes que saciam minha alma, dentro dos limites de Jerusalém. Quero ser candeia, sustentada por teu óleo, desembaraçar meus pés, correr, voar como águia nas alturas, cada instante vou viver pra ti. Cada pensamento meu será pra ti, Jesus. Meu tempo, meu talento, meu ser, tudo que tenho é teu, Eu quero estar perto do teu fogo que me aquece o coração, perto das suas fontes que saciam minha alma, dentro dos limites de Jerusalém. Quero ser candeia, sustentada por teu óleo, desembaraçar meus pés, correr, voar como águia nas alturas, cada instante vou viver pra ti. Cada pensamento meu será pra ti, Jesus. Meu tempo, meu talento, meu ser, tudo que tenho é teu. Meu primo é teu, é teu. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo pela manhã, mais uma semana que o Senhor nos concedeu, parte do seu cuidado para conosco. Então, nós estamos aqui hoje, irmãos, gratos, porque o Senhor tem nos proporcionado, né, desfrutar realmente da sua bênção. Então, nós pedimos aos irmãos que compartilhem, né, a nossa live, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas e que assim juntos nós possamos estar estudando a palavra do Senhor. Nosso irmão Wesley está com a gente hoje pela manhã. Nós estamos fazendo também um momento de louvor para abençoar a vida dos irmãos. E eu queria convidar você, que está aí nos assistindo nesse momento, para que nós possamos orar, apresentar a nossa vida diante do Senhor. Depois que nós orarmos, o Wesley vai estar entoando mais alguns louvores. E assim nós vamos começar a nossa aula de hoje. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Mais uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Mais uma semana, ó Deus, em que tivemos a plena certeza de que a tua boa mão estava sobre as nossas vidas. Então, nessa manhã, ó Deus, nós temos mais uma vez o privilégio de estar aqui juntos, reunidos. Não de uma forma física, como nós temos o costume, mas o teu povo, ele te adora, ó Deus. Independente de espaço físico, como nós costumamos dizer, a palavra do Senhor ela não está presa, ela não está aprisionada. Então nós podemos partilhar essa palavra independente da circunstância que nós estejamos enfrentando.
Então nessa manhã nós queremos apresentar a nossa gratidão a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui hoje, ó Deus, podendo Te adorar, podendo Te engrandecer, podendo entronizar o Teu santo, eterno e poderoso nome. Nessa manhã, Senhor, nós queremos rogar a Ti. Nos abençoa, Deus, em nome de Cristo Jesus, que cada louvor entoado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, que a Tua palavra ela possa penetrar nos nossos corações, que possa nos aperfeiçoar, ó Deus, que seja de fato um divisor de águas na nossa vida. Que nós sejamos tratados, sarados, renovados e que terminemos, ó Deus, esse dia alegres. Amém. Pela ministração da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos abençoa nessa manhã. Tu que és o nosso professor por excelência, nos ensina, Senhor, a cumprir a oração do salmista. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Assim nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Wesley. Vamos lá. Graça e paz, meus amados. Espero que vocês estejam tendo um dia bacana, um dia legal na presença do Senhor. Vamos cantar essa música, é bem conhecida da igreja. Você está na TV, aumenta total o volume da TV, abra as janelas, vai lá pra fora, canta junto com a gente. Se tiver no computador, aumenta o volume, mesma coisa no celular. E vamos louvar o nome do Senhor. Essa música a igreja conhece, então eu quero que todo mundo cante junto comigo assim, ó. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. E os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Dizer que Tu és o Rei, vai dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora nessa manhã, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem, meus irmãos, já dizia Martinho Lutero, né, que o louvor ele tem uma função fundamental dentro da igreja em nos conduzir à presença do Senhor. Então, nós por enquanto, nós encerramos esse momento de louvor, né? Daqui a pouquinho nosso irmão Wesley vai estar entoando mais alguns louvores. Amém. E nesse momento nós vamos estar ministrando para os irmãos a nossa aula dessa manhã. Nós vamos nos aproximar um pouco mais aqui. E eu queria convidar os irmãos nessa manhã para a gente estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu pergunto aí aos irmãos se está tudo ok com o áudio, se está tudo certinho. Está dando para a gente ouvir perfeitamente. E mais uma vez eu peço aos irmãos, compartilhem a nossa live, compartilhem o nosso estudo, irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Não só pessoas do convívio cristão, mas outras pessoas também, porque todas as pessoas precisam da orientação da palavra do Senhor. Ainda mais nos momentos de crise. O pastor Wesley já está nos confirmando ali que o áudio está tudo certinho. Então nós vamos assim dar continuidade aos nossos estudos, irmãos. Antes de dar continuidade, nós sempre fazemos uma recapitulação, né, com os irmãos de tudo aquilo que nós estamos estudando lá na nossa igreja. Então nós lembramos aos irmãos que desde o mês de março que nós estamos trabalhando com a questão de educação cristã.
E dentro do contexto de igreja, a educação cristã tem um papel fundamental. Então, no mês de março, nós estudamos a parte histórica do contexto de educação cristã, desde a origem da Escritura, desde o Gênesis, passando pela igreja do Antigo Testamento, passando pelo modelo de igreja primitiva no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos. No período pós-bíblico, os pais da igreja, como esses homens se comportaram com relação aos princípios de educação cristã. E nós avançamos por alguns períodos históricos, né? Como o modernismo, o próprio período da Reforma Protestante e o Iluminismo. Finalizamos com o posicionamento da educação cristã na igreja contemporânea. Semana passada nós começamos a introduzir a educação cristã de fato nas faixas etárias dentro da igreja. Então na semana passada nós trabalhamos um pouquinho da educação de base, que nós chamamos, né? Da educação de jovens e adolescentes. E iniciamos com os irmãos a compartilhar os conteúdos sobre educação continuada, a necessidade de que a igreja ela invista nos seus membros da mesma forma que nós investimos fora da igreja. Como pais, nós preparamos os nossos filhos para o ambiente universitário. Então, desde quanto mais nova a criança entrar no ambiente escolar, melhor ela vai chegar no ambiente acadêmico. Então, dentro da igreja, nós precisamos também aplicar esses princípios, irmãos. Quanto mais cedo nós começamos a anunciar a palavra do Senhor aos nossos pequenos, mais eles vão solidificar na mensagem do Evangelho. E essa educação ela precisa ser continuada. Se nós temos a pretensão de não parar de estudar secularmente, hoje a sociedade não nos permite esse conforto, né? Nós temos que estar nos abastecendo de conhecimento, ensinar os jovens e proporcionar uma educação continuada em todas as faixas etárias da igreja. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho dos princípios cristãos na vida adulta, direcionado também a... Então, como leitura, eu convido os irmãos a abrir o nosso texto base, né? Nosso texto base de hoje, irmãos, é o Salmo de número 128. Então, eu convido os irmãos a acompanharem a leitura conosco do Salmo de número 128. Não é um salmo desconhecido dos irmãos. Eu tenho certeza até que os irmãos estão acostumados em compartilhar a leitura do Salmo 128, geralmente em mensagens para família, mensagens para casamento. Mas hoje nós vamos tentar fazer uma aplicação um pouco diferenciada no contexto do Salmo 128, sem fugir, é óbvio, daquilo que o texto nos fala. Então, Salmo 128, irmãos. Salmo que faz parte dos cânticos de peregrinação. Acompanhe a leitura conosco. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem... Reconectou. Tivemos um probleminha aí, irmãos. Deu uma caída na live, mas nós retornamos agora. Então nós vamos reiniciar a leitura do Salmo 128, para assim os irmãos acompanharem o texto do início. Mais uma vez a leitura do Salmo, que vai nos dizer assim: como é feliz ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja então os filhos dos seus filhos. Assim haja paz sobre Israel. Amém, meus amados irmãos? Mais uma vez eu confirmo com os irmãos se está dando para ouvir tudo certinho, se nós estamos continuando de forma que os irmãos possam acompanhar. Amém? Então, amados, o contexto do Salmo 128 é um contexto bem específico, bem particular, né? O salmista ele queria retratar realmente ali a família cristã e como é a procedência dessa família. O Salmo 128 ele vai fazer um retrato muito, muito claro do homem que teme ao
e das consequências desse homem que teme ao Senhor no seu próprio ambiente familiar, na sua própria vida, mas não apenas familiar, no seu aspecto social também. O texto do Salmo 128 ele vai nos relatar o posicionamento do homem cristão, o posicionamento da mulher cristã e a consequência desses posicionamentos na sua vivência familiar, na sua vivência em sociedade. Então, eu queria tentar introduzir os irmãos nesse tema que nós vamos trabalhar hoje, pensando ainda no princípio da educação continuada, na importância de solidificar uma base, de construir uma base nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Quando nós construímos essa base, uma base muito bem formada, uma base muito bem orientada, por consequência, nós vamos ter na igreja adultos que têm uma aptidão maior com a palavra de Deus e um apetite também maior pela palavra de Deus. São adultos que já cresceram acostumados ao estudo da palavra do Senhor e eles vão querer realmente ter esse contato com a palavra do Senhor. Então, irmãos, hoje a nossa aula ela tem como propósito abordar a estrutura do ensino voltada para aqueles que já romperam, né, a fase da adolescência, a fase da juventude, e agora precisam de orientações mais consistentes, orientações que apontem ao aperfeiçoamento e à maturidade para a continuidade da caminhada cristã. Então, essas pessoas nada mais, nada menos do que os adultos. Algumas igrejas elas têm visão de parâmetro de idade, né, para a questão de separação entre a juventude e a vida adulta. Mas nós entendemos que aquele que já vivencia uma experiência de casamento, principalmente com filhos, ele já adentrou na fase de maturidade, já adentrou na fase adulta, precisa receber as orientações devidas para que assim a sua vida ela possa prosseguir de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós separamos 3 aspectos nessa manhã que nós precisamos estudar, que são de muita importância para a vida adulta e que nós precisamos observar aquilo que a palavra de Deus nos orienta, observar como a palavra de Deus nos orienta, o que de fato nós precisamos realmente aplicar sobre a nossa vida dentro da perspectiva de educação cristã para a vida adulta. Então, o primeiro desses aspectos, irmãos, nós vamos trabalhar 3 nessa manhã. O primeiro deles, que é de suma importância para a igreja, é a educação cristã na vida adulta para aprender a viver em sociedade. Nós não fomos criados, irmãos, para viver à margem da sociedade. Nós não fomos criados pelo Senhor para viver de forma isolada, para viver de forma desconexa um do outro. Nós fomos criados com um papel importante dentro da sociedade e esse papel precisa ser desempenhado. E desempenhado da melhor forma possível, mas obviamente dentro daquilo que a Escritura nos orienta, dentro da perspectiva da Escritura para as nossas vidas em sociedade. Então, como é que nós regemos, irmãos, a questão de preparar adultos, de preparar homens e mulheres para essa vida em sociedade? Então, dentro desse aspecto, né, de viver em sociedade, eu queria destacar também 3 coisas importantes com os irmãos nessa manhã e que nós vamos observar na Escritura. A princípio, irmãos, os adultos da igreja, homens e mulheres na igreja, precisam estar plenamente preparados para viver em sociedade, tendo de forma bem esclarecida princípios éticos e morais. Nós vamos, mais uma vez, rebobinar a fita com os irmãos. Nós vivemos hoje, irmãos, uma sociedade que nós chamamos de sociedade judaico-cristã ocidental. É uma sociedade que tem passado uma transformação cultural gigantesca ao longo de cada ano. Em um ano nós estamos vivenciando um tipo de situação. É capaz de no mesmo ano nós estamos vivenciando um outro tipo de situação totalmente diferente. E com isso a nossa cultura ela é drasticamente alterada e não só a nossa cultura é alterada. Infelizmente, aqui que nós chamamos de padrões éticos e morais, eles também entram nesse parâmetro cultural. E a igreja ela tem perdido essa noção daquilo que é princípio ético e daquilo que é princípio moral. Esses princípios não são estabelecidos por nós. Eu não posso determinar aquilo que é padrão ético e eu não posso determinar aquilo que é padrão moral. Eles vão ter muito a ver, é claro, com a educação que nós recebemos dos nossos pais.
muita coisa dos nossos valores, daquilo que nós consideramos certo e errado, que é o que vai se encaixar dentro do princípio de ética e moral, vem daquilo que nós recebemos da nossa família, vem daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Mas nós estamos falando nessa manhã do papel da igreja, né? Qual a responsabilidade da igreja dentro da aplicação desses princípios. Então, quando nós olhamos para a Escritura, para estabelecer parâmetro de ética e moral, obviamente nós precisaríamos ir para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai nos fornecer as grandes bases, os grandes conceitos daquilo que é ética e moral na vida do cristão. E como grande exemplo desses padrões estabelecidos, nós temos o Decálogo, os 10 Mandamentos. Os 4 primeiros com relação ao próprio Deus e as coisas que precisam ser feitas para que o homem esteja em conexão com o Senhor. E os 6 últimos com relação à vida humana, a vida com o nosso irmão, a vida com o nosso próximo. Para que nós possamos viver tanto de forma vertical quanto de forma horizontal, irmãos. Para que nós possamos aprender a viver em sociedade, ética e moralmente com os nossos irmãos e ética e moralmente com o Senhor. Mas eu acho muito interessante, irmãos, quando Paulo vai tocar nesse assunto, Paulo fala muito da questão de viver em sociedade com bons princípios estabelecidos, mas eu acho muito interessante a fala de Paulo na carta de Filipenses, no capítulo 1 e 2, mais ou menos. Eu queria convidar os irmãos também para acompanhar conosco nessa manhã as orientações do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que aparentemente era uma igreja que não precisava ser feito críticas, era uma igreja que não possuía nenhum tipo de defeito, era uma igreja que não possuía nenhum tipo de pecado absurdo que precisasse ser tratado de forma urgente dentro da igreja. Do contrário, era uma igreja bastante elogiada por Paulo, era uma igreja que era mantenedora de Paulo. Paulo agradece pela manutenção que os irmãos dão aqui a ele. É uma carta que expressa a alegria do apóstolo Paulo em tempos de adversidade, em tempos de crise. Mas é uma carta onde Paulo vai trazer algumas orientações que precisam ser aplicadas na vida adulta com relação ao nosso proceder de forma ética e moral na nossa sociedade. Então eu queria convidar os irmãos para acompanhar a partir do capítulo 1, de Filipenses, do versículo 27 em diante. Nós vamos adentrar no capítulo 2 e assim nós vamos nos aprofundar na leitura da palavra. Amém, meus amados? Então, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Paulo vai nos dizer assim. Eu lembro aos irmãos que eu uso uma versão de Bíblia chamada NVI, nova versão internacional. Talvez os irmãos encontrem algumas palavras diferentes, mas o contexto, nós vamos explicar para os irmãos que o contexto vai ser o mesmo daquilo que os irmãos acompanham em casa. Os irmãos fiquem à vontade para fazer alguma pergunta se não compreenderem. Filipenses 1, 27. Vai nos dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, preste atenção no conselho de Paulo, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para isso é que eles, pois para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Parece que nós estamos vivenciando os dias de Paulo nas nossas vidas hoje, na atualidade. Capítulo 2, irmãos. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, num só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Capítulo 2 ainda, versículo 12. Assim, meus amados, como também vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer a leitura somente até aqui. A carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Filipos, onde o objetivo de Paulo, irmãos, é estabelecer realmente para uma igreja que tem o desafio de perpetuar o testemunho da vida cristã de forma ética e moral. Paulo vai caracterizar muito bem a sociedade de 2000 anos atrás. Paulo vai mostrar essa sociedade como uma geração corrompida e depravada. Se Paulo fala isso de uma sociedade de 2000 anos atrás, imagine nós o que nós temos para falar da nossa sociedade atual. Uma sociedade que em nada tem a ver com a sociedade vivenciada por Paulo. Paulo viveu aquilo que nós chamamos de sociedade judaico-cristã oriental, do outro lado do globo terrestre, com outros padrões culturais, com outros princípios religiosos e outros valores éticos e morais. Nós estamos 2000 anos à frente de Paulo. Nós estamos em uma sociedade que já foi imensamente modificada ao longo dos anos, ao longo da história. O pensamento humano, o pensamento intelectual desenvolveu-se de uma forma muito grande. O movimento do iluminismo trouxe a razão como muito foco e coloca o homem em muita evidência no seu papel em destaque na história. E em contrapartida, Deus ele vai ficando de lado, Deus ele vai sendo colocado em segundo plano ao longo da história. E é por isso que a igreja ela tem um papel importantíssimo, irmãos, de perpetuar o ensino da palavra do Senhor e fazer com que esse ensino resulte nas nossas vidas estabelecimento de bons princípios éticos e morais. Então, o que é que Paulo vai considerar bons princípios éticos e morais? O que é que ele vai dizer à igreja de Filipos há 2000 anos atrás que se aplica nas nossas vidas hoje, para que nós possamos vivenciar esse momento de aplicação ética e moral? Paulo ele não vai recorrer ao Antigo Testamento aqui. Paulo ele vai falar, irmãos, de coisas simples e de coisas básicas que nós precisamos fazer. A primeira coisa, irmãos, é que nós devemos realmente vivenciar a nossa cidadania. Nós devemos ter uma noção de que nós temos deveres e de que nós temos direitos. Mas tudo isso na nossa vida cristã tem que estar pautado de acordo com a palavra do Senhor. Paulo vai dizer aos crentes da igreja de Filipos que eles precisam vivenciar a sua cidadania. Eles precisam vivenciar a sua vida social. Mas essa vida social ela não pode ser vivenciada de qualquer forma. Ela tem que ser vivenciada como filhos de Deus. Ela tem que ser vivenciada como cristãos, que é o que nós somos. Aí Paulo pode surgir a pergunta, e como é que nós fazemos isso? Aí Paulo vai fazer isso, Paulo vai exemplificar. Paulo vai dizer, para viver dessa forma, só vivendo como Cristo viveu. E ele vai partir do princípio da humildade. Ele vai aplicar o princípio da humildade. E a partir do princípio da humildade nós vamos ver a questão do esvaziamento, a questão da humilhação. E para que nós possamos viver em sociedade de forma ética e moral, nós precisamos viver como o próprio Cristo viveu.
né? Paulo não vai falar só da questão de cidadania. Paulo vai falar da questão de reciprocidade para com o nosso próximo. É o que nós chamamos hoje de empatia. É ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro. E não só nos colocarmos no lugar do outro como resolvedores da situação. Nos colocarmos no lugar do outro como participantes da situação. Porque nós temos uma habilidade muito grande em resolver os problemas das outras pessoas, né? É o famoso, se fosse eu, faria dessa forma. Se fosse eu, faria desse jeito. Se fosse eu, não estaria passando por essa situação. O convite de Paulo não é esse. O convite de Paulo e vivencie essa situação como se fosse você realmente. Não como se fosse a outra pessoa. Tente se colocar nessa mesma situação, você com as suas limitações. E agora observe a vida do seu irmão. Será que realmente a sua conduta seria diferente da vida do seu irmão? Ou será que a nossa conduta não seria talvez até pior do que a conduta do nosso irmão? Então Paulo vai trabalhar esse princípio aqui, mas na frente ele vai trabalhar também a questão de levar o fardo um do outro, carregar a carga um do outro, estar ali com o nosso irmão, participando realmente de forma ativa da vida do nosso irmão. E por fim, irmãos, nesse pedaço aqui de aplicação ética e moral, Paulo vai dizer que para viver realmente uma vida dentro de um padrão ético e moral no meio de uma geração corrompida e depravada, é necessário pôr em ação a nossa salvação. Nós estamos acostumados com a salvação em zona de conforto, com uma salvação que nós achamos que nós a colocamos em prática dentro do templo. É aquela salvação que nós achamos que nós estamos praticando ela quando nós temos uma vida de oração, que isso não é opcional, é obrigatório, a vida cristã. Quando nós somos participantes das atividades financeiras da igreja, que também nós não enxergamos isso como uma ação voluntária, nós enxergamos isso como parte da adoração cristã. Se nós abrimos a nossa boca para dizer que o Senhor é dono da nossa mente, se nós abrimos a nossa boca para dizer que o Senhor é dono do nosso coração, se nós abrimos a nossa boca para dizer que o Senhor é dono do nosso corpo, então por que nós não abriríamos a nossa boca para dizer que Deus é dono do nosso bolso? Que ele não tem participação atuante em todas as áreas da nossa vida. Paulo não vai associar pôr a salvação em ação com essas coisas. Não vai associar pôr em ação a nossa salvação com a participação nos cultos, a frequência nas atividades na igreja, ou ainda por cima um título eclesiástico. Não. Paulo vai dizer que pôr em ação a nossa salvação tem muito a ver, irmãos, com o nosso testemunho perante a sociedade. A responsabilidade da vida cristã, tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós fazemos, a forma como nós reagimos àquilo que nos é feito, vai intervir naquilo que nós compreendemos sobre padrão ético e padrão moral. Então o padrão para a igreja do Senhor é um padrão muito elevado. O próprio Cristo já dizia isso, que a nossa justiça ela deve exceder muito a dos hipócritas e fariseus, a justiça que vem de fora da igreja. Então nós temos um padrão muito elevado para as nossas vidas. Mas Paulo também vai estabelecer que nós temos um resultado com isso, irmãos. O resultado de vivenciar um padrão tão elevado é que nós vamos ser os responsáveis pela melhoria da nossa sociedade. Nós não vamos aqui generalizar e vamos dizer aos irmãos que a sociedade toda vai se converter e que nós vamos viver uma sociedade ricamente abençoada, onde o pecado não vai mais nos dominar, onde nada vai nos envolver, nada vai nos embaraçar. Não, nós não cremos dessa forma. Do contrário, a Escritura nos mostra que é disso que nós estamos vivenciando a pior. A tendência é que a sociedade ela fique cada vez mais corrompida e depravada. Mas isso não pode acontecer com a igreja do Senhor. Aqueles que estão à margem da igreja, infelizmente, nós temos o papel de evangelização e nós precisamos melhorar esse papel de evangelização. Mas dentro da igreja do Senhor, os homens e as mulheres da igreja do Senhor, os adultos da igreja do Senhor, eles precisam receber essa orientação sobre esses valores e dentro dessas orientações, pôr em ação a nossa salvação, irmãos. É algo muito sério. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa salvação precisa ser posta em ação com tremor, devido à seriedade de sermos salvos pelo Senhor. Nós não fomos comprados de qualquer forma, de qualquer jeito. O apóstolo também vai mencionar em outra carta sua que nós fomos comprados por bom preço. O sangue de Cristo, vertido, derramado na cruz do Calvário, irmãos, pagou realmente pela sua vida. De qualquer forma, e pelo fato de não sermos comprados de qualquer forma, não temos o direito real de viver de qualquer jeito. Toda a nossa vida precisa ser pautada pela Escritura Sagrada.
Aí nós vamos trazer um conforto para os irmãos. Irmão, nós vamos conseguir viver plenamente como a Escritura nos orienta? Não, nós não vamos. Nós precisamos realmente da graça do Senhor diariamente sobre as nossas vidas, irmãos. Nos salvando e nos educando na sua carta. Nos ensinando a viver de uma forma justa, reta, piedosa, no meio de uma sociedade como essa que vivenciamos. Se pecarmos, João vai nos dar a garantia que nós temos um advogado justo e fiel diante do Pai, um advogado que zela realmente pelas nossas causas. Mas, todavia, nós devemos viver em contrapartida do pecado. Viver à margem daquilo que a sociedade considera correto, ética e moralmente. Amém, meus amados irmãos? Então, a priori, nós precisamos, dentro de uma vida em sociedade, valorizar os princípios éticos e morais na vida adulta. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós chamamos de princípios sociais. A igreja ela precisa ensinar homens e mulheres a conviver em sociedade. Nós vivemos em sociedade de forma coletiva dentro da igreja. Nós vivemos em sociedade de forma coletiva dentro do ambiente familiar. Nós vamos viver dentro dessa sociedade também no nosso ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico, seja escolar ou seja de universidade. Nós vamos estar sempre vivendo em sociedade. Então é uma obrigação da igreja aperfeiçoar o caráter cristão para que cada vez mais os homens e as mulheres da igreja possam estar aptos a viver em sociedade da forma que o Senhor... Mais uma vez nós tivemos uma queda na nossa transmissão, irmãos, mas estamos agora dando continuidade ao nosso estudo. Voltando para os irmãos que nós estamos agora falando de princípios sociais. Estávamos falando de princípios éticos e morais. Agora nós estamos falando do papel da igreja, a responsabilidade da igreja no ensino de homens e mulheres a viver de forma social. Nós vamos também compartilhar um texto do apóstolo Paulo, ele vai trabalhar também essas questões, e eu queria convidar os irmãos a dar uma olhada no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15, nesse momento. A carta toda à igreja de Éfeso, irmãos, é uma carta que é mais ou menos Paulo explicando a igreja, o plano de Deus para a vida da humanidade. Então, no capítulo 1, Paulo vai falar das questões de eleição, da questão de chamada realmente de um cristão para viver para o Senhor. No capítulo 2, ele vai falar da novidade de vida nessa perspectiva, na perspectiva de uma vida para Cristo. A partir do capítulo 3, Paulo vai começar a trabalhar os princípios de relacionamento da vida cristã. No capítulo 3 ele vai falar do relacionamento com os santos, capítulo 3 e 4. Capítulo 4 ele vai dar uma estrutura a esse relacionamento dentro da igreja. E no capítulo 5, Paulo vai tirar um pouco o contexto dentro da igreja e vai fazer uma aplicação fora da igreja. A partir daqui do versículo 15, ele vai começar a trabalhar os princípios de vida em sociedade, ele vai trabalhar os princípios de vida em família, tanto conjugalidade, maridos e esposa, quanto criação de filhos. Vai trabalhar os princípios de serviço cristão, que nós vamos trabalhar ainda essa manhã. E no capítulo 6, ele vai nos dar um norte de como nós podemos realmente vivenciar tudo isso. E nós só podemos vivenciar tudo isso se estivermos revestidos da armadura de Deus, do capítulo 6. Aqui no capítulo 5, irmãos, a partir do versículo 15, Efésios 5,15, Paulo vai nos dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na grande maioria das traduções, os irmãos vão perceber esse texto assim: remindo o tempo, pois os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito do Senhor, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai trabalhar aquilo que nós chamamos de princípios sociais, não só aqui na carta aos Efésios, ele vai trabalhar isso também na carta a Filipos, que nós estávamos lendo, na carta aos Gálatas, Paulo vai trabalhar essas questões, Pedro também vai trabalhar um pouco dessas questões nas suas cartas, mas o que nós precisamos entender é que a igreja hoje,
A igreja moderna, ela precisa trabalhar os homens e as mulheres para essa vida em sociedade. E aqui no texto de Efésios, Paulo ele vai dar alguns nortes para essa vida em sociedade. E ele já começa com uma exortação: tenham cuidado com a maneira de viver. Nós não podemos estabelecer um padrão nosso. Nós já temos um padrão estabelecido na palavra de Deus. E achar que o nosso padrão é o que vai determinar a nossa forma de viver. Paulo não vai trabalhar dessa forma. Tenham cuidado com a forma que vocês vivenciam. Prestem atenção na maneira de viver, para que nós não possamos viver como insensatos. Nós somos vistos na sociedade como as pessoas que vivem uma sabedoria diferenciada. Nós somos vistos na sociedade como as pessoas que vivenciam experiências com o Senhor. E pelo fato de vivenciar experiências com o Senhor, nós somos enxergados de forma diferente na sociedade. Então a nossa responsabilidade sempre vai ser uma responsabilidade maior. Paulo vai falar da questão do aproveitamento do tempo, aproveitamento das oportunidades, porque os dias são maus. Então ele vai falar aqui também de como nós vamos nos posicionar em cada situação. Muitas pessoas vão fazer uma aplicação desse texto aqui aos conceitos de procrastinação, que é um termo muito usado dentro das empresas hoje em dia. Irmãos, nós não estamos falando aqui de teologia coaching, pelo amor de Deus. A teologia coaching ela tem prejudicado as igrejas, ela tem transformado as igrejas em empresas e transformado todo mundo dentro da igreja em empreendedor. Biblicamente nós entendemos que alguns irmãos nasceram para ser empreendedores, outros não nasceram, outros vão ser profissionais de serviço, vão ser funcionários, e assim a sociedade vai continuar, viu? Ninguém é proibido de ser empreendedor, mas a Bíblia não tem muita relação com essas coisas não, irmãos. Isso é uma ideia da teologia coaching que quer transformar todo mundo aí em gente autossuficiente, mas nós não somos autossuficientes. Nós somos sustentados pelo Senhor, dependentes do Senhor, carentes da graça do Senhor. Então o texto em nada tem a ver com os princípios de procrastinação. O crente em si ele não pode ser acomodado. O crente em si ele é uma pessoa que vive em constante movimentação, direcionado pela palavra do Senhor. Mas aqui quando Paulo fala em remir o tempo, Paulo fala realmente em aproveitamento de cada oportunidade fora da igreja, no meio da sociedade. Qual é o nosso posicionamento? Como é que se revela o nosso caráter quando nós estamos colocados à prova? No nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, quando nós somos apertados, como é que nós reagimos a essas situações? Nós reagimos realmente pelo nosso caráter cristão, ou nós queremos reagir como nós popularmente chamamos, pela carne? É isso que Paulo está falando aqui no texto, meus amados irmãos. E Paulo vai dizer que é necessário para essa vida em sociedade, é um aspecto crucial. Nós não vamos entrar aqui, obviamente, nas questões de bebida, mas Paulo vai dizer que o aspecto crucial para que essa vida em sociedade aconteça é o fato de nós estarmos abastecidos do Espírito Santo do Senhor. É impossível viver bem em sociedade se nós não conhecemos o Espírito Santo, se nós não somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, se nós não temos realmente uma intimidade com o Espírito Santo do Senhor. E para isso nós precisamos estar em constante contato com a Escritura Sagrada, com as nossas leituras devocionais, com a nossa meditação na palavra, com a nossa vida de oração, com a nossa comunhão, tanto fora da igreja, como dentro da igreja, como dentro do ambiente familiar, e assim sucessivamente com o Senhor. É impossível ter comunhão com o Senhor se nós não temos comunhão nesses outros segmentos. Amém, meus irmãos? Dentro ainda da perspectiva de educação em sociedade, nós precisamos aprender na igreja princípios éticos e morais, princípios sociais. E em terceiro lugar, irmão, nós precisamos aprender dentro da igreja aquilo que nós chamamos de princípio do amor. O famoso texto de 1 Coríntios 13, que nós enxergamos como o texto do romantismo, o texto que vai falar de um amor ali totalmente diferenciado. Mas nós já compartilhamos com os irmãos algumas coisas acerca de 1 Coríntios 13. E a primeira que nós precisamos lembrar, irmãos, 1 Coríntios 13 não é um texto romântico, embora seja usado demais em casamentos. O texto em nada é romântico. O texto para mim, a maior exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma igreja complicadíssima, uma igreja que havia inveja, uma igreja que havia irmãos desunidos, uma igreja com problema de ceia, uma igreja com problemas sexuais, uma igreja que tinha todo tipo de pecado, irmãos. E ainda uma igreja com rejeição à pessoa do apóstolo Paulo, muito abastecida de conhecimento, muito abastecida de dons eclesiásticos, mas que não conseguia compreender o aspecto do amor. E por isso não conseguia viver bem em sociedade. Então o que é que Paulo faz? No capítulo 13 de 1 Coríntios, note que tem uma brecha. Capítulo 12, sobre dons. Capítulo 14, sobre dons. O capítulo 13 entra no meio dessa brecha e ele vai dar um corte
nessa explicação sobre os dons, porque a igreja de Corinto supervalorizava, né, os dons. Aí Paulo vai dizer, olha aqui, ó, o superior, acima de todas as coisas, está o amor. Então ele já inicia 1 Coríntios 13, né, falando dessa superioridade do amor, falando que o amor é superior aos símbolos, o amor é superior aos mitos, o amor é superior aos rituais, o amor é superior a todas as conjecturas da mente humana, o amor está acima de todos esses padrões. A partir do versículo 4, Paulo ele vai estar ali explicando o que é o amor, né? E nós já mencionamos com os irmãos, Paulo categoriza o amor ali, o amor realmente essencial, o amor ágape, o amor divino, o amor incondicional como duas questões. Ele vai dizer, o amor é paciente e bondoso. Então, Paulo vai atribuir ali o amor à paciência. Essa palavra paciência, nesse contexto, ela está ali vista como infinita capacidade de suportar o outro. Não é a infinita capacidade de suportar as adversidades que a vida nos proporciona. Que existem pessoas que reagem muito bem às adversidades da vida. Tem muita gente por aí que não está nem preocupada com o coronavírus. Está muito tranquilo, vivendo a vida de boa por aí. Mas Paulo não está falando com relação a isso. Paulo está dizendo que amar é suportar infinitamente o outro. E aí nós vemos que a vida em sociedade, irmãos, é infinitamente complicada. Porque quando nós falamos de suportabilidade, de olhar para a outra pessoa e me imaginar suportando ela, é muito difícil no contexto da Escritura, mas é isso que a Escritura nos pede. E Paulo vai dizer que o amor ele não é só paciência. O amor ele é benignidade. Se paciência é a infinita capacidade de suportar o outro, benignidade é a infinita capacidade de reagir com bem ao mal que o outro lhe proporciona. É aquilo que Jesus fala muito didaticamente, né? Se alguém der na sua face, ofereça o outro lado, para que assim você possa continuar a sua caminhada. Benignidade é isso. É suportar constantemente o outro me fazer mal e eu reagir a esse mal, não com mal. Não com a ira transformada em pecado, mas do contrário, com amor, com benignidade, com bondade. Então o princípio do amor precisa ser aplicado na vida dos homens e das mulheres da igreja, ensinado pela igreja do Senhor, como Paulo está ensinando aqui a igreja de Coríntios. Então é necessário compreender que o amor é superior a todas as outras coisas, mas o que é o amor? Aí Paulo também vai mencionar o que não é o amor. Ele vai dar uma lista gigante, né, do que não é o amor. O amor é duas coisas, paciência e bondade, mas não é o amor uma série de coisas que Paulo vai trazer no texto. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não se ufana, o amor não tem prazer no maltrato com o outro, o amor não tem prazer na indiferença com o outro. E assim Paulo vai trabalhando as características do que não é amor. E ele fecha o texto com o resultado do amor, aquilo que o amor pode produzir no coração dos homens e mulheres da igreja. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre. Se tudo sofre é porque houve desgaste, houve angústia. Tudo crê. Se tudo crê é porque houve descrença, houve descrédito. Tudo espera. Se tudo espera é necessário pôr a nossa paciência em prática. E tudo suporta. Se tudo suporta é porque houveram crises, houveram adversidades, houveram lutas, houveram angústias. Isso você vai haver nas nossas vidas, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos entender que o pecado ainda domina os nossos corações. O pecado corrompe os corações da igreja ainda, tanto da liderança quanto da membresia, tanto do marido quanto da esposa, como dos filhos, como do pastor, independente de. O pecado ainda ronda os nossos corações e nós precisamos entender essa questão. Mas para que nós possamos superar essa questão e viver bem em sociedade, é necessário aplicar o princípio do amor sobre as nossas vidas, orientado por Paulo aqui em 1 Coríntios 13. Então, nesse primeiro ponto da nossa aula, irmãos, nós temos aqui a importância de oferecer uma educação para homens e mulheres na igreja, preparando esses homens e essas mulheres para viver em sociedade, de forma ética e moral, de forma realmente social e de forma amorosa. Em segundo lugar, irmãos, com relação aos homens e às mulheres da igreja, como a igreja deve se comportar no tema educação cristã. A igreja ela precisa preparar homens e mulheres não só para viver em sociedade, mas também para servir a sociedade. Nessa questão de serviço, nós vamos aqui separar para os irmãos também 3 aspectos. Nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, aprender a servir como profissionais.
Nós vamos precisar trabalhar na nossa vida, nós vamos precisar, pós-pecado, né, entender o contexto que do suor do nosso rosto nós comeremos. Então nós precisaremos nos aperfeiçoar como profissionais. E Paulo vai trabalhar essas questões também na carta aos Efésios. No capítulo 6, nos versículos 5 até o versículo 9, Paulo vai dar algumas orientações que são muito simples para a vida profissional dentro das igrejas, irmãos, e nós precisamos colocá-las em práticas. Eu vou dizer aos irmãos por experiência pessoal, que eu já passei diversas vezes, aqui à parte, não tem nada a ver com a escritura, eu já vivenciei diversas circunstâncias, irmãos, e parece que cada vez mais os profissionais cristãos são maus profissionais. Tem péssima educação, tem diversos trejeitos que não condizem com o ambiente de trabalho, e fora que tem uma altivez anormal, parece que não estão preparados para viver debaixo da autoridade de alguém. Isso conta dois aspectos: conta a educação de base que vem de casa e conta aquilo que é fornecido pela Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor tem essa responsabilidade de orientar, sim, os seus membros a serem bons profissionais, tanto em termos de serviço como em termos de patronato. Os patrões também precisam aprender com a Escritura Sagrada como ser bons patrões. E de forma simples, o que é que a Escritura vai nos dizer? Efésios 6, a partir do versículo 5. Escravos, servos, profissionais, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, não seja bajulador, pelo amor de Deus, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como se servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, quer seja escravo, quer seja livre. Vós também, senhores, tratem os seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é também de vocês e está nos céus. E ele não faz diferença, acepção entre as pessoas, irmãos. A vida profissional vai vir recheada de desafios. O primeiro desafio vai ser o viver em sociedade, que nós trabalhamos no aspecto anterior. Então, para viver em sociedade, nós precisaremos ter uma boa construção ética e moral, uma boa visão do trabalho em sociedade e precisaremos ter o princípio do amor nos nossos corações. Mas aqui de forma profissional, como profissionais, nós precisamos entender que nós estamos servindo não só a uma empresa, não só a um patrão, não só a uma pessoa, nós estamos servindo ao próprio Senhor. Nós não tiramos a armadura de cristão, nós não tiramos a armadura de santidade quando nós estamos num ambiente profissional. Do contrário, nós precisamos nos revestir ainda mais com a armadura do Senhor para assim exercer o nosso serviço de forma perfeita, assim como o Senhor nos pede. Obviamente existirão questões que vão romper o princípio da Escritura e aí nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas naquilo que está concernente ao nosso serviço da nossa área profissional, nós precisamos executá-lo da melhor forma possível. Mas aí em contrapartida entra a questão dos patrões e o próprio texto também vai nos dizer que os patrões eles têm uma responsabilidade com os seus funcionários, têm uma responsabilidade perante a sociedade, têm uma responsabilidade perante o governo e nós precisamos executar todas essas responsabilidades. E a igreja precisa nos fornecer orientações para tudo isso. Com relação a isso, irmãos, eu lembro de uma ilustração que me foi contada há um tempo atrás. E é uma ilustração bem simples. Um irmão ele chega numa casa de ração. Um homem chega numa casa de ração. E ele pede para que se coloque 10 quilos de ração em uma sacola. E aí o funcionário ele vai e vai pesar, né, os 10 quilos. Ele pesando os 10 quilos, passam 100 gramas, né? Deu 10 quilos e 100. Aí ele vai tirar os 100 gramas que passou. E aí o cidadão o questiona. Mas rapaz, eu estou comprando 10 quilos, passaram 100 gramas e você está retirando 100 gramas. O que são 100 gramas comparado a 10 quilos? E aí o rapaz, o atendente, né, o profissional, ele prontamente ele diz, mas você não está vendo as câmeras nos observando? E aí o cliente ele vai procurar, né? E ele fica, onde é que estão essas câmeras? Ele observa todo o ambiente e ele não vai encontrar nada. E aí ele questiona o profissional, o funcionário, né? Mas onde estão as câmeras? Eu não estou vendo, elas estão escondidas. E aí o funcionário ele sai com o cliente para fora da loja e ele aponta para o céu. Ele diz, ali estão as câmeras nos observando. Essas câmeras
que nós precisamos prestar atenção, de ter responsabilidade para com elas, e não as câmeras que nós usamos para a observação do trabalho alheio. Amém, meus irmãos? Nós possamos pensar um pouquinho nesse princípio. O Senhor está nos observando. Independente de nós não servirmos apenas à sociedade, nós não servimos apenas aos nossos patrões como profissionais, ou a clientes, ou a qualquer outro tipo de pessoa. Nós servimos ao Senhor, independente de. Amém, irmãos? Então, como homens e mulheres na igreja, nós precisamos aprender a servir como profissionais. Mas a igreja também precisa ensinar a servir dentro do corpo de Cristo. Nossa irmã Mônica está aqui nos acompanhando também, irmãos. Nossa irmã Sabrina não fazem parte da nossa igreja, mas sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas irmãs também. Então, irmãos, como é que a igreja ela precisa se comportar ensinando homens e mulheres a servir dentro da igreja? Paulo também vai falar dessas questões, mas aí no capítulo 4 de Efésios. E ele vai nos dizer assim, a partir do versículo 1 até o versículo 15, Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também há uma só esperança pela qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós nos foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que é dito, quando ele subiu em triunfo, levou às alturas todos os cativos e muitos prisioneiros, e assim concedeu dons aos homens, irmãos. Paulo está fazendo aqui uma citação, né, do Salmo 68, verso 18. No versículo 9 ele vai dizer, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? O objetivo de preparar os santos para o ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo está estabelecendo aqui que a igreja do Senhor também precisa orientar os irmãos, orientar os adultos da igreja, homens e mulheres na igreja, ao serviço no corpo de Cristo. Tendo em vista alguns aspectos. Primeiro, irmãos, para que haja um bom serviço dentro do corpo de Cristo, é necessária unidade. Essa unidade não vai ser fácil, mas Paulo vai dizer que ela é necessária e é possível mantê-la através do Espírito Santo. Em segundo lugar, o que é necessário para aprender a servir bem no corpo de Cristo? Que cada um compreenda a sua vocação, que cada um compreenda a sua área, para que as áreas não se misturem e isso não gere um sentimento desastroso no coração dos homens. E como é que nós vamos fazer isso? Através do amor. Através do amor nós vamos compreender o resultado do serviço no corpo de Cristo. Qual é esse resultado? O resultado do serviço é maturidade na vida cristã, e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, até que o Senhor venha ou até que Ele decida, então, nos levar dessa vida. Amém, meus irmãos? Dentro ainda desse segundo ponto, aprendendo a servir em sociedade, nós precisamos, em terceiro lugar, aprender a servir uns aos outros. E aí Paulo vai trabalhar no capítulo 6 de Gálatas, essa questão do serviço uns aos outros, irmãos. E no capítulo 6 de Gálatas, versículo 1 ao 10, ele vai falar dessas questões de forma muito simples também. Gálatas 6, de 1 ao 10. Como servir bem uns aos outros. Então Paulo vai dizer, irmãos,
Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, levem as cargas uns aos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A igreja tem uma responsabilidade grande, irmãos, em ensinar os adultos, os homens e as mulheres da igreja, a servir uns aos outros. Como é que seria esse serviço uns aos outros na perspectiva escriturística? A priori, irmãos, aprender a servir uns aos outros implica em aprender a lidar com a pecaminosidade uns dos outros. Nós precisamos entender que todos caíram, todos pecaram, todos são carentes da graça do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Se eu estou bem numa área, eu ajudo o meu irmão a se fortalecer. Se o meu irmão está bem numa área, ele me ajuda a me fortalecer. Mas não existe ninguém perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo processo de santificação até que o Senhor decida voltar para buscar a sua igreja. Amém, meus amados irmãos? Como é que nós precisamos também aprender a viver uns com os outros em sociedade? Aprendendo a levar as cargas uns dos outros, aprendendo a estender a mão aos nossos irmãos. E aí Paulo vai dizer também que nós precisamos aprender a servir uns aos outros, compreendendo a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem também colherá. E é interessante pensar que a graça não anula a lei da semeadura, irmãos. É possível sim plantar coisas ruins e ainda na vida cristã, vivendo com o Senhor, colher coisas ruins. Porque a graça do Senhor ela não vai nos retirar as consequências daquilo que nós plantamos. Mas o Senhor vai nos ajudar ao longo dessa caminhada a equilibrar, a dosar todas as coisas. Então nós precisamos realmente aprender a plantar coisas boas para colher coisas boas. Não espere uma colheita ruim se você planta frutos ruins. Amém, meus irmãos? Em último lugar, para encerrarmos a nossa aula nessa manhã, educação cristã para adultos, para homens e mulheres. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa nos ensinar a viver em sociedade. A igreja precisa nos ensinar a servir em sociedade. Mas como adultos, a igreja precisa nos ensinar a viver em família. E aí nós vamos olhar para o nosso texto básico, que nós fizemos a leitura, o Salmo 128, que é um texto fantástico, irmãos. E de forma muito simples, de forma muito básica, como é que a igreja do Senhor ela pode ensinar homens e mulheres a viverem em família? Primeiro, irmãos, é necessário que haja essa compreensão dentro da igreja. O Salmo vai nos mostrar, o Salmo 128, o retrato de uma família cristã. O homem, a mulher e os filhos. E, por consequência, a sua descendência. Em primeiro lugar, a igreja ela tem a responsabilidade de ensinar aos homens da igreja a posição do homem cristão como marido e pai. O Salmo vai nos apresentar um homem que é visto como salmista, como mais que feliz. Quem é esse homem? É um homem que cumpre muito bem o seu papel. E que papel é esse? Nós estamos mantenedor da casa? Não, irmão. A Escritura ela não só aponta o homem como mantenedor da casa. A Escritura ela vai nos apontar um homem como dono de sua casa, como sacerdote de sua casa, o homem como responsável espiritual pela sua casa, o homem como um marido que tem um posicionamento dentro do contexto conjugal, o homem como um pai, mas é um pai que tem efetividade sobre a educação dos seus filhos. Então esse é o retrato que o Salmo 128 vai nos apresentar. Ele não vai nos apresentar um homem alheio às suas responsabilidades, do contrário, o homem mais que feliz apresentado no Salmo é um homem que compreende as suas responsabilidades e as coloca em prática. É um homem que é um profissional bem-sucedido, é um homem que é um marido bem-sucedido e é um homem que é um pai bem-sucedido. Não é um homem sem falhas, é um homem com falhas, mas com falhas que são trabalhadas pelo Senhor. E aí essas falhas trabalhadas pelo Senhor vão gerar frutos
na vida desse homem, e esse homem ele vai entender o seu papel na sociedade. Irmãos, nós vivemos uma sociedade hoje que é bombardeada pelas ideologias de machismo e feminismo, e precisamos deixar bem claro para os irmãos, a Escritura não é, em hipótese alguma, nem machista, muito menos feminista. E Cristo também não era nem machista e nem feminista. E Paulo não era nem machista e nem feminista. Nós não estamos aqui para trabalhar nenhum tipo de ideologia. Irmãos, em hipótese alguma. O que é que a Escritura nos apresenta? A Escritura nos apresenta um plano criado por Deus. E é um plano perfeito. Não é um plano com brechas e não é um plano com falhas. A Escritura nos apresenta homens criados pelo Senhor com um papel, com uma posição. E esse papel precisa ser desempenhado. Mulheres criadas pelo Senhor com um papel, com uma posição. E esses papéis precisam ser bem desempenhados. Filhos como parte desse conceito. E isso tudo precisa ser muito bem desempenhado. A Escritura não compactua com o demérito da mulher em relação ao homem. A Escritura não compactua com a base para dar violência do homem com a mulher. A Escritura não compactua com o desprezo do homem pela figura feminina. A Escritura não compactua com o desgaste salarial entre homem e mulher. Não, a Escritura não compactua com nada dessas coisas. Mas a Escritura não abre mão das suas prerrogativas. Homens precisam ser homens, maridos e pais. Mulheres precisam ser mulheres, esposas e mães. E nada disso vai ser alterado no planejamento escriturístico. Quando isso é alterado, irmãos, as famílias sofrem e as famílias passam por grandes dificuldades se essa estrutura não segue dessa forma. Então a igreja tem a responsabilidade de ensinar os homens o seu posicionamento. Mas o Salmo vai nos mostrar em contrapartida que existe também uma mulher nesse texto, uma mulher nesse contexto. E essa mulher, ela entende e compreende a sua posição como mulher, como mãe e como esposa no Salmo. E aí nós vemos o resultado. Nós vemos o resultado que é um relacionamento entre um homem e uma mulher, que é um relacionamento visto como bem-aventurado. Um relacionamento mais que feliz, mostrado e evidenciado no Salmo 128. E a igreja tem responsabilidade, irmãos, de formar esse caráter dos homens, formar esse caráter das mulheres e entender esse resultado. Qual é o resultado do texto? Filhos em volta da mesa. Filhos que são mencionados como a Escritura, como a herança do Senhor. Deus, quando quer abençoar um casal, Deus não dá carro, Deus não dá casa, Deus não dá moto, Deus não dá dinheiro, Deus não dá grandes aquisições profissionais. Não, Deus, quando quer abençoar um casal, Deus dá filhos. A herança do Senhor, filhos. E o ápice do Salmo são os filhos ali em volta da mesa, trazendo alegria para um homem mais que feliz, para uma mulher mais que feliz. E o texto vai além. O homem e a mulher que aprendem a viver dessa forma, Deus concede a graça de que eles possam ver os seus netos, os filhos dos seus filhos. Deus concede a graça de perpetuar gerações. Deus concede a graça de que os homens e as mulheres que tiveram seu caráter tratado dentro da igreja do Senhor possam ter longevidade na sua vida e contemplar um pouco mais dessa alegria proporcionada pelo Senhor. Assim como nós dizemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa força nos proporciona desfrutar desses momentos. Tem um pedacinho do texto, irmãos, que é o final do texto, que a teologia ela vai aplicar de duas formas. O texto vai encerrar assim: e assim haverá paz em Israel. Alguns teólogos aplicam o texto direcionadamente para Israel, para o povo de Israel. Israel vai desfrutar um contexto de paz quando as famílias, um contexto de paz, quando as famílias de Israel compreenderem o Salmo 128. Nós aplicamos esse texto em um contexto muito maior. A igreja do Senhor e as famílias da igreja do Senhor vão aprender, vão compreender, vão conseguir vivenciar paz quando elas compreenderem o ambiente familiar cristão. Só haverá paz na minha casa e na sua casa quando o homem desempenhar bem as suas funções de homem, de pai e de marido. E só haverá paz nas nossas casas quando as mulheres desempenharem bem as suas funções como mulheres, mães e esposas. E assim, os lares cristãos vão desfrutar de paz. Eu já convido o nosso irmão Wesley para vir para cá. Nós estamos encerrando a nossa aula, irmãos. Entramos nas nossas conclusões aqui. Nós vamos encerrar adorando ao Senhor, mas como conclusão nós deixamos para a igreja. A igreja de Cristo, irmãos, precisa continuar a pregação do Evangelho, não apenas com a ação evangelizadora, mas também com a educação cristã de qualidade. Preparando homens e mulheres para os diversos segmentos da vida, aperfeiçoando o corpo de Cristo, a sociedade que é abrangida por esse corpo e as famílias que compõem esse corpo.
Nós não podemos mudar o fato, irmãos, de que o mundo em que vivemos é corrompido e depravado. Mas nós também não temos o direito de nos acomodar e relaxar no zelo e no aperfeiçoamento do povo de Deus. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, da realidade de que o Senhor está voltando. Como nós estamos em relação ao retorno do Senhor? A Igreja de Cristo, como é que nós desempenhamos os nossos papéis? Então nós voltamos a dizer aos irmãos, nós precisamos ensinar muito às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Mas nós como adultos, como homens e mulheres na casa do Senhor, precisamos também ser aperfeiçoados pela Igreja do Senhor, ser aperfeiçoados pela Palavra do Senhor, tendo em vista que o Senhor é o nosso Deus e tem tratado os nossos corações. Presente sua vida diante do Senhor nesse momento, adore ao Senhor nesse momento. Nós convidamos os irmãos para logo mais o nosso culto, às 18 horas. Estaremos aqui na nossa live, trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Semana que vem nós temos mais Escola Bíblica Dominical, irmãos. Estaremos encerrando o nosso tema de educação cristã e estaremos trabalhando a educação cristã para a liderança da igreja. A liderança da igreja realmente precisa continuar estudando, sempre. Então nós vamos trabalhar esse tema semana que vem e estamos aqui convidando os irmãos para estar conosco. Deus abençoe os irmãos. Vamos assim adorar o Senhor, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Wesley. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que derreteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Damos graças, Senhor, nessa manhã. O privilégio nos concede estar aqui, ó Deus, nesse momento, partilhando a Tua palavra, Deus, sendo aperfeiçoados pela Tua palavra, meu Senhor. Nos concede, ó Deus, o resto de dia abençoado na Tua presença, Deus. Que de fato, ó Deus, as condenações dessa vida não nos alcancem, porque o Teu sangue foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Se porventura alguém nessa manhã que está nos assistindo, ó Deus, está carente da graça do Senhor, que se sinta abraçada pelo Teu Espírito nessa manhã, ó Deus. Que o Teu nome, ó Deus, possa perpetuar no coração de cada um daqueles que nos ouve, ó Deus. E que assim a Tua palavra, ó Deus, encontre habitação, ó Deus, em cada coração nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, gratos ao Senhor pelo Teu Espírito que abre o nosso entendimento, ó Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor nos concede. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco logo mais à tarde do nosso culto. Que tudo que seja feito seja para a glória do Teu santo, eterno e poderoso nome. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Renova as nossas forças para que nós possamos continuar a caminhada contigo até que o Senhor venha para nos buscar. Assim nós te oramos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe os irmãos.